falhando, então cada vez mais vai parecer locutor de rádio. Não é não? Eu vi o freezer ali, graças a Deus que conseguiram o freezer, né, para a cozinha. Mas você sabe por que não é bom guardar quibe no freezer? Porque lá ele esfirra. Só mais um, aí a gente começa. Não tem nada a ver com a pregação, só para a gente dar uma risadinha, né? Você ouviu do cara que morreu de vinho branco? Não. É porque vinha um carro vermelho, ele desviou e vinha um branco. Essa é antiga, né? Mas tudo bem. Qual é a palavra do dia? Jucundidade. Não vão esquecer essa palavra, é uma palavra antiga que significa alegria, felicidade. E hoje, certamente, nós estamos alegres. Mas nós queremos encerrar a nossa série de estudos esse final de semana falando sobre os mandamentos recíprocos, os mandamentos que nós conhecemos como uns aos outros. Tem uma listinha na última página aí dentro do seu livretinho de mandamentos conhecidos como os uns aos outros. Não é completo, tem muitos outros, certo? Mas é uma boa base para você entender como você deve se relacionar com os irmãos dentro da comunidade cristã, dentro da igreja. O termo de ontem, reciprocidade, fala quase tudo sobre nos relacionarmos uns com os outros. Tem a ver com amar, praticar bondade, tudo isso. Mas hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vai ser o trecho-chave de hoje. Você percebe que o apóstolo Paulo é o que mais fala esses termos uns aos outros, né? Os trechos que nós temos memorizado. Tem alguns também nos evangelhos que Jesus fala, mas o apóstolo Paulo é conhecido por fazer essas exortações às igrejas quanto à maneira como eles devem amar e servir. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos a Tua bênção nessa palavra hoje de manhã. Que o Senhor ilumine a palavra, que o Santo Espírito molde os nossos corações conforme a Tua vontade. E, Senhor Deus, se vários de nós aqui nessa manhã tivermos problema em amar e servir um ao outro e perdoar, Pai, que o Senhor quebrante o nosso coração hoje. Que o Senhor nos mostre que o caminho para cima, na verdade, é o caminho de humilhação. E os últimos que serão os primeiros, que o Senhor preza aquele que serve com humildade e não exalta a si mesmo. Ó Deus, que possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, que foi o exemplo perfeito de amor, de perdão, de bondade e hoje o exemplo perfeito de servitude também, como ele se humilhou e se tornou servo. Ó Deus, abençoe o nosso tempo hoje, em nome de Jesus. Amém. Conta a história de um menino e sua irmãzinha que estavam brincando num daqueles cavalinhos de madeira, sabe? E os dois estavam montados em cima. Eles tinham ganhado de presente dos avós e não cabia muito bem os dois em cima do cavalinho de madeira. Então o menino olhou para a irmãzinha dele e ele disse: se um de nós descesse, teria mais lugar para mim. Se um de nós descesse, teria mais lugar para mim. Muitas vezes nós agimos desta forma na vida cristã, pensando primeiro no eu e depois no próximo. Um dos maiores desafios da vida cristã é de ser transformado conforme a imagem de Cristo.
para remover o egoísmo e nos humilharmos, para nos tornarmos servos verdadeiros. Mas a verdade é que o pecado, a nossa velha natureza, tem essa tendência de ser como o menino ali no cavalinho de madeira, satisfazendo o nosso interesse primeiro, antes dos outros. O apóstolo Paulo nos mostra aqui nessa parte de Gálatas que uma das qualidades de um cristão é de se humilhar e de servir, de olhar primeiro para o outro antes de nós mesmos, de vencer essas atitudes egoístas a fim de servir com amor verdadeiro. Então, para entender o que realmente é o serviço cristão, nós precisamos começar no início. Então eu queria, ainda olhando nesse versículo, falar sobre algumas coisas que nós encontramos aqui nesse trecho. Primeiro, o fundamento do serviço cristão. O fundamento do serviço cristão, na verdade, é a nossa salvação. Nós vamos encontrar isso aqui no início do versículo. Diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Essa liberdade da qual o apóstolo Paulo está falando, tem alguns componentes que é bom entender quanto a essa liberdade. Porque essa liberdade não significa libertinagem, certo? Essa liberdade, nós fomos libertos de alguma coisa, mas o que são essas coisas? Então vamos ver essas coisas em relação a duas coisas. Nosso relacionamento vertical com Deus e o nosso relacionamento horizontal um com o outro. Então, primeiro, relacionamento vertical. Em primeiro lugar, precisamos entender que Jesus Cristo nos libertou da culpa do pecado. Nós somos chamados à liberdade, mas essa liberdade não é liberdade para continuar a fazer o que a gente quer. Essa liberdade é para vencermos o pecado, para vivermos acima do pecado, para imitarmos a conduta de Cristo. Queria que vocês olhassem em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, vocês têm observado que nós temos visto vários trechos em Colossenses. A verdade é que Colossenses, Efésios e Filipenses, Filipe está ali, eu olhei para ele e estou cansado. Você vai ver que Efésios, Filipenses e Colossenses têm vários temas parecidos que Paulo vai repetir para essas diversas igrejas, porque são importantes. Colossenses capítulo 2, 13 a 14, diz o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Paulo escreve para essa igreja dizendo, vocês estavam mortos em seus pecados, né? Ele fala isso também aos Efésios, no capítulo 2. Vocês estavam mortos, não somente um pouquinho quebrados, precisando de um consertozinho, não, mas vocês estavam mortos. Vocês não tinham vida. Vocês estavam mortos nos seus pecados, nessa incircuncisão da carne que Paulo vai utilizar em outros trechos também para falar sobre um coração dominado pelo pecado, a velha natureza, certo? Então essa incircuncisão da carne está falando sobre o ser humano que não consegue cumprir a lei, não consegue viver de acordo com a lei. Ele tem um coração dominado pelo pecado. Nessa condição, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Meus queridos, o fato que Jesus Cristo ressuscitou no domingo, no terceiro dia, é evidência de que ele não apenas venceu a morte, mas ele venceu o pecado. Porque o salário do pecado é morte. A consequência do pecado é morte. Mas porque Cristo venceu a morte, ele venceu a consequência do pecado. Ele venceu o poder do pecado em nossas vidas. Ele cancelou o escrito da dívida. Ele nos libertou da culpa do pecado. A lei nos mostrava que nós éramos insuficientes, nós não tínhamos capacidade por nós mesmos de praticar
os mandamentos de Deus, de obedecer perfeitamente as instruções do Senhor. A lei nos mostra que nós somos carentes, que nós somos insuficientes, que nós precisamos de alguém que possa nos libertar dessa culpa. Mas ele também nos liberta da penalidade do pecado, pensando no nosso relacionamento vertical. Eu já falei isso agora. Alguém pode citar para mim aí Romanos 6, 23? Amém? O salário do pecado, o resultado, a consequência do pecado é morte. Temos falado isso muitas vezes, até ali nas doutrinas essenciais, ou na EBD, a morte não é natural. Nós falamos como se fosse parte do ciclo da vida, devido à evolução e biologia, mas a morte, meus queridos, é consequência, é a maldição de Deus por conta do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então ele nos liberta da penalidade do pecado. Terceiro, ele nos libertou do poder do pecado. Também em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, Paulo diz: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Meus queridos, ele não está falando sobre esse corpo físico aqui, não, viu? Tem muita gente que vai relacionar isso, mas quando ele fala do corpo do pecado, ele está falando sobre a nossa velha natureza, sobre o velho homem. Isso para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Então Jesus Cristo nos libertou do poder do pecado, porque o poder do pecado é que ele nos condena. Mas ele nos libertou disso. A penalidade foi removida, a culpa foi removida, o poder do pecado foi removido. E agora, ao andarmos no Espírito, como nós vimos ontem em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito vai se tornar cada vez mais evidente em nossas vidas. E o pecado vai ficando para trás. Esse é o processo de santificação que o Espírito faz em nossas vidas. Quarta coisa, ele nos libertou das exigências da lei. Das exigências da lei. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, também vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Fala isso comigo. O pecado não terá domínio sobre vocês. Isso significa que nós podemos ser perfeitos aqui nessa vida? Não. Então tem que significar outra coisa. Significa que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos domina mais. Eu vou errar, por vez ou outra, eu vou pecar. 1 João nos fala isso, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então, isso significa não que nós vamos ser perfeitos nessa vida, mas nessa caminhada, o pecado não nos domina mais. Nós não somos quem nós éramos. Somos uma nova criatura em Cristo. Então, ele nos libertou da culpa do pecado, da penalidade do pecado, do poder do pecado e das exigências da lei. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Gente, isso, não sei se isso traz um alívio para você, mas quando você começa a pensar sobre as exigências da lei, a perfeição que Deus exige, não tem como. Nós não temos como, nós somos pecadores. Gente, olhando aqui para vocês, eu sei que vocês têm pecado na sua vida. Eu sei que vocês têm história aí no seu passado. Vocês têm pecados aí que não gostariam que ninguém soubesse. Mas sabe o que acontece? Que nós não estamos mais debaixo da lei. Deus nos libertou disso. Agora estamos debaixo da graça. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. Então a verdade é essa. Não há liberdade verdadeira sem Jesus Cristo. Até que uma pessoa creia na salvação de Jesus Cristo, ela continua sendo escravo do pecado. Jesus disse em João 8,36, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Vocês provavelmente conhecem outra versão, né?
Certamente sereis livres. Vocês serão verdadeiramente livres. É impossível servir a Deus se antes não pertencer a Ele. Então esse foi o primeiro ponto. Nosso relacionamento vertical, Deus, Ele nos libertou do pecado, da penalidade, do pecado, do poder do pecado, da exigência da lei. Mas Cristo não apenas nos salva para termos um relacionamento consigo, certo? Também nos salva para experimentarmos um relacionamento horizontal. Aqui, pulei. Ele nos salva para também termos um relacionamento horizontal com a família de Deus, a igreja. Nós fomos adotados. Quer dizer o quê? Nós somos irmãos uns dos outros. E isso vai ser a verdade por toda a eternidade. Então, olhe para o seu irmão aí do lado e entenda que nós vamos viver a eternidade juntos. Você pode estar pensando, puxa, não sei se eu quero isso não, né? Tem algumas pessoas, às vezes, que nos irritam um pouquinho, um irmão ou outro, um pouco mais difícil de se relacionar. Mas saibam, irmãos, que esse relacionamento horizontal começou na nossa salvação, mas continuará por toda a eternidade. Primeiro, nós fomos adotados numa família maravilhosa. Romanos 8,15, Paulo diz: vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito, alguém sabe? O espírito da adoção, isso mesmo. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Gente, Ele é o nosso Pai. Ele nos adotou, nós agora somos filhos, pertencemos a Ele. E Gálatas 4:4-5 também diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a ideia de liberdade também significa que agora não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus e, por consequência, somos irmãos uns dos outros. Fazemos parte de uma família. Então a verdade é essa: Deus não ofereceu seu Filho para morrer por nós a fim de vivermos apenas para nós mesmos. Ele morreu para que recebêssemos a adoção de filhos e passássemos a experimentar relacionamentos verdadeiros e redimidos dentro de uma família maravilhosa que é a igreja, o corpo de Cristo. Segundo ponto aí, fazemos parte de uma família singular. Fazemos parte de uma família singular. Em que sentido? É uma família que possui dimensões humanas. Nós somos carne e osso, mas é uma família que também possui, ao mesmo tempo, dimensões divinas. Pensa sobre isso um pouquinho. Nós somos seres humanos, mas essa família possui dimensão divina. Por quê? Porque o Espírito está aqui entre nós. O Espírito de Deus está aqui presente hoje, agora. Não somente em nós individualmente, que somos templo do Espírito, mas corporalmente, como igreja, o Espírito está presente. Tem até algumas musiquinhas aí, não sei se vocês já ouviram, eu não vou criticar nenhum louvor específico ou outro, mas existem uns louvores aí que são um convite para o Espírito vir, né? Eu não gosto dessas músicas. Sabe por quê? O Espírito está presente entre nós. Nós não precisamos convidar Ele não, gente. Ele está aqui, aqui agora. Onde a igreja está, o Espírito está. Então, Santo Espírito é esse aí. Eu não gosto não, porque eu amo o Santo Espírito, mas a gente não tem que convidar Ele para fazer nada. Ele está aqui, Ele está agindo, Ele está presente em nós. Desculpa aí, gente, isso aí é só minha... Já me perguntaram a respeito disso, falei, não de cantar essas músicas não, porque não é verdade. Vou cantar aqui porque é verdade, né? A salvação que recebemos, meus queridos, foi um dom de graça. Por isso, nós também somos chamados a conceder graça uns aos outros. Certo? Porque você recebeu graça, seja gracioso, seja bondoso, perdoe, ame, assim como Cristo. Esses aí são os 3 pontos. Então, isso aí é a liberdade que é a nossa salvação, né? O fundamento do nosso serviço,
do nosso servir uns aos outros, começa entendendo essa primeira frase de Paulo ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Isso nos leva ao segundo princípio do nosso trecho. Vamos lá? Que é a liberdade do nosso serviço. A liberdade do nosso serviço, você vê ali, é o quê? Abnegação. Eu amo essa palavra. A gente não usa tanto, né? Mas abnegação significa o quê? Falei para mim alguns conceitos que você... Abrir mão, ok? Que mais? Entregar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo. Mas também se entregar por outro, né? Negar-se a si mesmo. Quando Jesus fala, se vocês quiserem ser os meus discípulos, precisam vir após mim, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz diariamente e me seguir. Então, isso aí é abnegação. Mais alguma ideia que vem à mente? Você pensa, renúncia, isso, renunciar. Pensar no outro. Pronto, dá o braço a torcer. O que é que o trecho nos diz? Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não façam o quê? Olha aí no trecho. Gálatas 5:13. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Então, essa liberdade não é o que a gente sempre pensa, não, quando a gente pensa sobre liberdade, né? Liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade cristã exige abnegação, exige renúncia. Usem a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Esse controle está morrendo. Pronto. Nossa abnegação. A essência do pecado é a vontade própria, o egocentrismo, o egoísmo. Isso aí, gente, é a essência do que é o pecado. Quando você olha para o pecado original ali no Jardim do Éden, Adão e Eva tomam o fruto e comem, tudo começa por conta de orgulho, por conta de egoísmo, por conta de egocentrismo, vontade própria. E Paulo diz, não usem a sua liberdade cristã. Você foi livre de algumas coisas, mas não usem isso para dar ocasião à carne. A palavra carne, como eu já falei, ele não está falando aqui sobre o corpo físico, mas sobre as atitudes, sobre os desejos, sobre comportamentos pecaminosos. Também chama isso do velho homem. Significa aquele estado em que se vive apenas para si mesmo. Paulo diz, não dê ocasião para viver dessa forma mais. Ele vai falar algo parecido ali em Romanos capítulo 6, quando ele diz, só porque você recebeu graça e foi perdoado, não continue no pecado. Certo? Não é essa a ideia de sermos livres. Ouçam só esses trechos. O fruto que uma vida egoísta produz. Ora, as obras da carne são conhecidas. A gente sabe, né? Paulo diz assim, são conhecidas. Eu não preciso nem escrever, mas eu vou escrever uma listinha aqui só para você lembrar. São imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Não é uma lista exaustiva, viu? Não é uma lista completa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque essas pessoas ainda estão dominadas pelo pecado. Prestem atenção. Não é que você não vai pecar, mas é que isso aqui não vai descrever você mais. Certo? Essa lista aqui não descreve quem você é mais. Você é nova criatura. Então você observa aqui as obras que a carne produz na vida de uma pessoa. Romanos 16, 17 a 18, Paulo diz, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, certo? Em desacordo com a doutrina que vocês receberam. Gente, aqui a gente tem que prezar muito, muito pela unidade da igreja, porque não leva muito para que uma igreja se dissolva, se quebre, divida. Nós temos muitos exemplos aí. Eu já sou crente há mais de 40 anos, já tenho mais de 25 anos no ministério pastoral. Eu sei que essas coisas acontecem ainda dentro de igreja.
Irmãos, notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. É forte a palavra de Paulo. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suas palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Então, meus queridos, vocês veem nesses dois trechos, as obras que a carne egoísta produz são destrutivos, não edificam. Então, mais uma vez, é importante saber que Deus não nos salva apenas para vivermos para nós mesmos, certo? Ele não nos salva para sermos livres para fazer o que a gente quer. Exige abnegação, como vimos no trecho. Deus não nos salva também apenas para nos livrar do inferno. Isso é um benefício maravilhoso, mas não é o propósito principal. Mas é assim que muito crente vive, né? Eu fui liberto do inferno, então até eu chegar lá na eternidade, eu vou continuar do jeito que eu quero. A pessoa não entendeu o que é salvação. Salvação não é só aquilo lá na frente, mas é hoje. A obra da salvação continua em nossas vidas, agora. Deus tem um propósito, e esse propósito era de nos libertar do domínio do pecado, quando Ele nos salvou. A fim de experimentarmos um relacionamento com Ele, vivermos uma vida que lhe agrada. Liberdade que nós temos em Cristo. A salvação não nos liberta para continuarmos em pecado, mas para servirmos a Deus e uns aos outros. Então Paulo diz ali em Romanos capítulo 7, versículo 6, agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. É interessante o contraste que Paulo faz, né? Ele fala que nós morremos para essa velha vida, e agora nessa nova vida é uma vida de serviço, para que sirvamos da maneira... Cala a boca, não fale comigo não. Esses relógios às vezes pensam que eu estou falando alguma coisa e falam comigo. Muito doido. Vamos falar um pouquinho sobre... Não, deixa eu voltar. Eu tenho mais uma historinha para contar. Um verdadeiro crente que ama a Cristo não continuará a viver para seu próprio agrado. Um verdadeiro crente que ama a Cristo aproveita a sua salvação para viver uma vida de serviço, servindo a Deus e servindo ao próximo. Paulo também diz ali em Romanos 6,13, não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos da justiça. Quer dizer o quê? Nossa vida agora é de servir a Deus. Nós somos instrumentos da justiça de Deus nesse mundo. Isso aí é ministério, meu querido. Fazer ministério é praticar a justiça de Deus, servir ao próximo. Desde a queda de Adão e Eva, todo ser humano deixado para si mesmo vive uma vida de egoísmo e interesse próprio. Nossa tendência é de concentrar em nós mesmos, nossas necessidades, nossos desejos. E hoje em dia se ouve muito nossos direitos, né? Meu querido, isso aí é um negócio, um mal que existe na cultura, que a gente só quer o nosso direito, né? E só que muita gente traz isso para a igreja também. A gente tem o meu direito trabalhista, o meu direito aqui, meu direito ali. Meus irmãos, os meus direitos foram sacrificados. Né? Abnegação quer dizer o quê? Eu morri para mim mesmo. Eu agora vivo para servir a Deus e para servir o próximo. Quando colocamos a nossa fé em Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem e reside dentro de nós, e isso nos transforma. Sua presença nos dá o desejo de servir a Deus, porque em Cristo Ele me serviu com imenso amor. Deixa eu contar uma ilustração bem simples. Quem já andou de avião sabe como é.
Imagina um avião enorme ficando parado na pista aguardando a decolagem. Ele pode até ter recebido autorização da torre de controle para decolar. Os pilotos sabem que o avião tem a força para decolar. Os motores estão preparados para isso. Mas os aviões jamais sairão do chão se os pilotos não ativarem os motores. Certo? É assim também com o cristão. Eu sei que eu sou livre em Cristo. Eu sei que eu tenho o poder do Espírito Santo dentro de mim. Mas eu jamais viverei a vontade de Deus até que eu me renda e obedeça a sua palavra. Eu siga Jesus Cristo como não apenas Salvador, mas Senhor. Gente, é a verdade da palavra aplicada ou ativada nessa ilustração, a palavra de Deus ativada na minha vida que realmente me liberta. Nada se compara com a liberdade que experimentamos quando andamos em obediência. Vidas entregues, vidas conformadas à vontade de Deus. Mas, gente, isso não significa que você perde a sua identidade individual como ser humano, certo? Deus nos criou a sua imagem. Você não perde sua personalidade individual. Mas significa que nos tornamos livres para ser tudo o que Deus nos criou para ser. Certo? Adoradores, servos, livres para alcançar, livres para amar, livres para dar e compartilhar, livres para servir a Deus e uns aos outros. E para encerrar, tem um terceiro ponto, né? Só para equilibrar. Qual é a motivação do nosso serviço? Ali no versículo 13 e continuando para o versículo 14 de Gálatas 5, Paulo diz, pelo contrário, então não dê ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros. Então tem um contraste aqui. Ou você vai dar ocasião à carne para viver do seu jeito, com seus interesses próprios, ou você vai obedecer a palavra, que diz o quê? Sejam servos uns dos outros pelo amor, uns aos outros. Essa ideia aqui. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Paulo aqui citando o mandamento que Jesus dá, né? O segundo maior mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo. E qual é a motivação desse serviço? É o amor. O amor é a motivação. Começamos com o amor, sexta-feira à noite, amar uns aos outros. Hoje terminamos também com amor, porque nós não podemos servir de fato, verdadeiramente, sem amar. A gente pode até fazer alguma atividade, mas o serviço verdadeiro é quando a gente ama. Certo? Quando os meus filhos eram menores, a gente falava para eles fazer alguma coisa, talvez arrumar o quarto, e eles iam e faziam todo emburrado. Certo? Isso não é obediência. Certo? Eles podem ter feito a atividade, mas não obedeceram, porque o coração deles estava se rebelando. Mesma coisa com o serviço cristão. Você pode tocar na igreja, mas se você tiver algo contra um irmão, um conflito não resolvido, meu querido, sua adoração não é agradável a Deus. Jesus mesmo fala, se você está oferecendo algo ao Senhor, e ali você se lembrar de algo que você tem contra o irmão, vai e se reconcilie com ele primeiro. Por isso que Paulo dá um alerta na hora de participar da comunhão, da ceia do Senhor, certo? Porque que coisa mais grave é você celebrar a morte de Jesus Cristo para nos libertar do pecado, para nos dar vida nova, para nos colocar na sua família, e nós temos um conflito com um dos filhos de Deus. Gente, não há coisa pior, isso é uma blasfêmia àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Por isso que Paulo diz, tenha cuidado, examine-se a si mesmo antes de participar. Já estou terminando, viu, gente? O amor de Cristo e tudo o que Ele faz por nós é a maneira de nós amarmos. O amor de Cristo e tudo o que Ele faz por nós. É Jesus Cristo que nos motiva, que nos dirige, que nos conduz, que nos capacita. Por quê? Porque Ele é o exemplo perfeito. Rony, na sexta-feira à noite, falou sobre aquele trecho ali em João capítulo 13, né, conhecido como o sermão do... Como é que é a sala superior lá? A palavra? Hã?
Cenáculo, obrigado, André. Fugiu a palavra. O sermão do cenáculo, ou o trecho do cenáculo, né, que é do capítulo 13 até o capítulo 17, certo? Na noite que Jesus foi traído. São 5 capítulos ali recheados de verdade sobre a maneira como nós devemos viver. E ali Jesus Cristo se curvou, ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos como exemplo de como nós devemos servir. Então, o exemplo de Cristo, o amor dele e tudo que ele fez por nós. A palavra aqui nesse versículo, traduzido como amor, o ame ao seu próximo como a si mesmo, é a palavra grega ágape, né, que significa o amor sacrificial, o amor ilimitado, o amor que faz bem ao próximo, a despeito da resposta ou do merecimento da pessoa. A pessoa pode não merecer, mas a gente ama. Porque Deus nos amou, nós não merecíamos. Certo? Então você deve amar até as pessoas difíceis. Amar, perdoar. Isso, obrigado. Isso aí foi o apoio que eu precisava. Isso aí é o amém, que vocês não falam amém, né? Quando a gente prega. A gente não tem esse costume. Mas era bom, né? Para reforçar amém. 1 João 4, 10 e 11, eu acho que a gente viu isso sexta-feira também. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vê a relação entre a liberdade que nós temos, somos livres do pecado agora, e esse amar. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos amar uns aos outros. Então, se a sua motivação para servir a Deus e aos outros não vier de um coração de amor, isso aí não é uma oferta agradável a Deus. Certo? Se você está fazendo atividade religiosa só por fazer, gente, isso aí não é agradável a Deus. A Deus isso aí não é é que nem a oferta de Caim, que não foi aceita por Deus. Por quê? Porque Deus vê o coração. Certo? Não é a oferta com a qual Deus está mais interessado, é o seu coração rendido a Ele com que Deus está mais interessado. Certo? O grande teólogo da igreja primitiva, Agostinho, não dá para ver ele ali não, mas ele está ali, tem uma fotinho dele, alguém tirou uma foto lá no século. Não. Gostou da foto? É uma selfie, viu? Selfie do Agostinho. Ele disse assim: Cristo jamais terá valor na sua vida se não for valorizado acima de todas as coisas. Isso tem tudo a ver com a adoração que nós estamos estudando lá na igreja. Que o foco é Cristo. Ele não vai ter valor na sua vida se ele não for valorizado acima de todas as coisas. Por que eu coloquei isso aqui na ideia de servir? Porque ele nos instruiu, ele foi o exemplo. Ele dizia: sirvam uns aos outros, amem uns aos outros. Então, se Jesus ordenou, e se ele é o mais importante da minha vida, a minha vida de adoração vai ser uma vida de serviço. Eu vou servir o próximo. Abnegação. O nosso amor e obediência por Deus estão interligados, certo? Jesus mesmo disse: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Há uma ligação aí. Então, se Jesus falou para nós amarmos um ao outro, para servirmos um ao outro, e se nós não estamos fazendo isso de coração, então nós não estamos obedecendo os mandamentos e, por consequência, nós não estamos também demonstrando amor por Ele. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Olha a relação. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Não são, meu querido. Sabe o que é difícil? Difícil é você morrer para si mesmo, mas é necessário. Uma vez que você morre para si mesmo, servir é uma coisa coisa fácil. Porque nós começamos a olhar para as pessoas ao nosso redor e entender: eu sou um pecador terrível também. Eu já fiz tanta coisa errada. Esse é um irmão por qual Jesus Cristo morreu, ofereceu a sua vida. Mandamentos não são difíceis de guardar. Então, o nosso amor um pelo outro, o nosso amor por nossos irmãos em Cristo é essa motivação para servir. O amor de Deus, o amor de Cristo, nosso amor um pelo outro. Paulo escreveu sobre os resultados
de servir uns aos outros. Em Filemon, só tem um capítulo, então é Filemon, versículo 7, certo? Filemon 7 diz assim: pois, irmão, escrevendo para Filemon, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Paulo nem nos fala o que foi que Filemon fez. Ele nem nos fala, mas de alguma forma Filemon encorajou, serviu os irmãos da igreja onde eles estavam. E Paulo se alegrou com isso. Ele disse: o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, porque o coração dos santos tem sido reanimado por você. O coração de alguém já tem sido reanimado por causa de uma palavra encorajadora que você deu? Você tem aconselhado algum irmão que ajudou ele a vencer algum obstáculo? Meu querido, nós devemos amar uns aos outros e isso vai resultar no servir uns aos outros. Em conclusão, o segredo de como servir uns aos outros é o amor de Deus que atua em nós pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos ser humildes. Gente, humildade é uma coisa que a gente tem que batalhar para alcançar todo dia. Toda manhã quando você acorda, você deve dizer: Senhor, me quebrante, me humilhe. Porque hoje eu vou encarar momentos em que a carne vai aparecer. Se você dirigir no trânsito de Fortaleza, que a carne aparece. Parece que a carne está ali do lado sempre, ali no banco passageiro. A minha esposa, ela fica abismada com o fato que eu converso com os outros motoristas. Não sei se tem outro homem aí que faz isso também. Tem? Vocês conversam com os outros motoristas? Como se eles pudessem te ouvir? Isso é coisa de homem, viu? Tem mulher aí que faz isso também? A sua mãe... Mas ela perdoa fácil, a gente ouviu isso ontem, né? Ela perdoa fácil. Mas a verdade, meu querido, a gente tem que fazer toda manhã: Senhor, me quebrante. É por isso que fazer um devocional, a primeira coisa pela manhã, é maravilhoso. Hoje em dia, eu sou culpado disso, eu tenho certeza que a maioria aqui também é culpado. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda? A gente pega esse bicho aqui que é um mal, também é uma ferramenta, mas é um mal muitas vezes. Por quê? Porque a gente acorda, primeira coisa que a gente vê, se tem alguma notícia, se a gente perdeu alguma informação importante enquanto a gente dormia, enquanto a gente deixa de lado a palavra de Deus, o que deve ser aquilo que vai nos quebrantar e moldar. Mas nós precisamos nos humilhar. E terceiro, fazer aquilo que Paulo diz, né? Considerar os outros antes de si mesmo, considerar os outros superiores a si mesmo, ele diz em Filipenses 2. E ali em Filipenses 2 ele vai usar justamente o exemplo de Jesus Cristo. E aqui eu concluo. Um pouquinho atrasado, mas os versículos demoraram mais um pouquinho hoje. Gente, o amor que nos faz um é aquilo que nos capacita a praticar bondade, a perdoar e a servir um ao outro. Esse final de semana eu tenho visto muita gente servindo alegremente. Isso para mim como pastor, não sei se você sabe, mas isso enche meu coração de alegria. Assim como Paulo disse ali para Filemon, gente, eu me alegro ao ver uma pessoa varrendo aqui, montando as cadeiras, catando lixo. Ah, peraí, tem lixo ali ainda, né? Isso aí é depois, né, Denis? O Denis tem uma tarefa aí pro pessoal, tem lixo ali. Mas, gente, são coisas pequenas. Mas a gente também deve fazer as coisas grandes, né? Arregaçar as mangas, dobrar o joelho, servir. Tem uma série de pregações que eu já fiz uns anos atrás, que eu estou pensando em fazer no próximo ano, que tem a ver com joelhos desgastados, a calça, né, com buracos aqui no joelho, de tanto ajoelhar e servir, mangas arregaçadas e um coração pronto para servir um ao outro. Então, talvez no ano que vem a gente vai passar por essa série. Mas hoje eu quero que você saia daqui lembrando que Jesus Cristo te libertou do pecado. Libertou, mas não é para você continuar: eu vou viver do jeito que eu quero, né? Dentro da igreja. Paulo, em diversos momentos, ele vai falar sobre algumas coisas, né? Ele vai falar sobre a liberdade que agora nós temos em Cristo, então eu vou fazer tal coisa que não é pecado, né? Mas se ofender um irmão, meu querido, a gente tem que ter muito cuidado de reconciliar as coisas e nos humilharmos, dizer:
puxa, se isso vai ofender o irmão, talvez é melhor não fazer. Né? Uma das coisas que o Senhor me ensinou muitos anos atrás a respeito disso é a questão de bebida alcoólica, né? Eu imagino que tem alguém aqui que toma um vinho, às vezes, alguma coisa ou outra. Meu querido, eu decidi, quando me tornei pastor, eu não vou tocar em nenhum álcool. Menos esse aí para limpar as mãos, né? Que hoje em dia de pandemia é necessário. Mas eu não vou beber álcool. Sabe por quê? Porque eu sei que na minha igreja tem irmãos que já foram alcoólatras. Tem irmãos que estão lutando para vencer essa batalha. Tem pessoas que talvez um marido espanca porque ele fica embriagado e perde o controle. Então eu, como pastor, eu não quero dar ocasião à carne e ofender um irmão. Por isso eu decidi, eu não vou fazer isso. Mas, meu irmão, nós temos muitas coisas na vida que são liberdades, digamos, que é melhor a gente praticar o caminho da abnegação e dizer, sabe o que, se isso vai ofender, melhor não. Melhor não. Deixa eu fazer alguma coisa que vai animar, que vai encorajar, vai elevar a alma do irmão. Eu podia continuar porque minha pregação já terminou aqui nas anotações, isso aí é só um bônus, tá certo? Isso aí é de graça. Vamos ficar de pé? Antes de mais nada, eu quero. O pastor Rony vai dar uns agradecimentos já já, que a gente vai fazer o encerramento e depois vai ter um almoço e tudo, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a participação de todos. Meus queridos, eu já fui pastor há muitos anos e para uma igreja pequena como a nossa, a representação da nossa igreja aqui no Retiro foi maravilhoso, certo? Foram poucos que faltaram. É exemplo. Quantas igrejas eu já pastoreei que chega a 30% dos irmãos e os outros ficam em casa fazendo qualquer coisa, né? Eu quero lhe agradecer de coração, porque esse tema é isso, nós estamos juntos, unidos. Ali, os minutinhos no final do culto, tomando um cafezinho, não é o suficiente, a gente precisa ter esses momentos para encostar um no outro, para ouvir um do outro, para sentar, chorar um com o outro, orar um com o outro. Então, agradeço, de coração mesmo, a participação de todos. Eu também agradeço todos que serviram aqui no acampamento, porque eu sei que tem muitos aqui que a gente não vai fazer uma qualificação, certo? Porque certamente tem aqueles que serviram muito, muito, muito mais do que os outros. Não quero qualificar isso. Se você serviu esse final de semana, se você serviu de coração ao Senhor, gente, isso é uma oferta agradável a Deus. E por isso eu me alegro como seu pastor. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Meu Deus bondoso, meu coração se enche de alegria nesse dia. A jucundidade está evidente aqui em nosso meio. Primeiro, porque Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, porque Ele nos livrou do poder do pecado, da penalidade do pecado. Ele nos concedeu vida, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E hoje nós celebramos essa ressurreição. Logo mais vamos celebrar a ceia, Senhor, e vai ser um momento tão maravilhoso de lembrar que Jesus Cristo não permanece morto. Ao lembrarmos o corpo que foi sacrificado, o sangue que foi derramado, sabemos, ó Deus, que aquilo ali foi um sacrifício necessário para o nosso perdão e para a nossa vida. Mas nós sabemos que Jesus Cristo ressuscita. Por isso, hoje nós nos exultamos, nós nos alegramos verdadeiramente, porque Ele está vivo hoje. Pai, abençoe essa pequena igreja, a Igreja Bíblica Batista do Eusébio. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado pelos irmãos que têm servido fielmente, sacrificialmente, ó Deus. Tem até atividades grandes para acontecer logo daqui a alguns dias, ó Deus. Nós sabemos que ainda assim há um serviço tão maravilhoso que nós observamos nas vidas dos irmãos e isso com certeza alegra o teu coração. Mas, Pai, eu também quero aproveitar essa oportunidade para pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito nos mostre, ó Deus, aquelas áreas, aqueles pecados ocultos, ó Deus, que nós precisamos colocar no altar, abrir mão e dizer, Senhor, eu não quero mais viver de acordo com a carne, de acordo com a velha natureza. Ó Deus, se isso fosse uma coisa tão simples como no trânsito, ó Deus, remova isso de nós. Mas, Senhor, se for algo mais grave, como algo que destrói a igreja, como fofoca, Deus, quebranta o nosso coração, remova a fofoca do nosso meio. Ó Deus, eu sei que fofoca é uma coisa tão fácil e até de vez em quando ouço pequenos vestígios disso, Pai. Remova a fofoca da minha boca.
eu não possa falar mal do meu irmão, ó Deus. Nos traga a unidade, ó Deus, pelo teu Espírito. Está aqui, presente, ativo em nós. Oferecemos as nossas vidas no altar, dizendo: Senhor, nos use. Possamos te servir fielmente e possamos servir um ao outro de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.